Vamos lá, meus queridos, vamos falar um pouquinho sobre manifestação. Por que eu coloquei esse título ali de manifestar o impossível, tá? Vamos lá, eu quero contar um pouquinho, contar uma história para vocês, tá? Porque talvez você se identifique com essa história, tá? Quando a gente fala de manifestar o impossível, a gente está falando de manifestar coisas que hoje a tua consciência não consegue enxergar como possíveis, tá? Por que eu falo isso? Porque 5 anos atrás eu não esperaria estar onde eu estou. 10 anos atrás, muito menos. Tá? Eu costumo falar que a minha vida ela começou basicamente lá em 2010, né? Que foi quando 2009 na verdade, né? Que foi quando eu fui morar sozinho, fui me virar, eu virei homem, né? Saí do menino para homem. E ali, o que eu tinha? Nunca tive uma ajuda ali financeira ali dos meus pais, sempre me virei, tá? Óbvio, não porque meus pais são ruins, tá, gente? Meus pais são muito queridos, amo muito eles, mas é as condições, né? São as condições ali. Eu escolhi morar sozinho, né? Então eu fiquei sozinho na cidade aqui onde eu moro. Eu morava numa kitnet, tudo que eu tinha era uma bicicleta, um emprego ali de auxiliar de produção numa fábrica e sonhos. Era isso que eu tinha, um salário mínimo. Na época, o salário mínimo ali era, se eu não me engano, era 560, 550 reais, coisa assim, tá? Eu morava numa kitnet ia mais do meu salário só do aluguel da kitnet. Né? Eu tinha que me virar ali para almoçar. Muitas vezes eu sabe aqueles fandangos grandão, aqueles chips grandão? Eu comprava aquilo ali pra poder comer. Pra poder, lá dava pra almoço e janta, por exemplo. Né? Então eu não me alimentava, eu matava a fome. Muitas vezes, só enchia a barriga, né? Óbvio, nada saudável, né? Claro. E ia de bicicleta, embaixo de chuva, embaixo de sol, e ia, tá? E daí eu resolvi mudar de vida. A minha avó me ajudou com um curso de radiologia. Né? Falei, eu preciso estudar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, eu não quero viver essa vida para sempre. Então o primeiro ponto para você manifestar é decisão. O resto, Deus, o universo, qual seja a sua crença, vai providenciar a partir do momento que você decide, tá? Isso é importante você entender. A decisão vai te ajudar a tomar algumas rédeas. Vai colocar algumas situações no teu caminho. E eu comecei a estudar radiologia. Né? E com esse estudo de radiologia, era técnico em radiologia, né? Era 1 ano e meio ali de curso. E eu me destaquei muito no curso. Tanto que quando eu estava 2 meses de me formar, fazer ali a formação do curso, a dona da escola, juntamente com a diretora, me chamou para me convidar a dar aula no ano seguinte. Falei, caraca, legal, né? Falou que eu me destaquei. Minha média ali, que eu me lembro, foi de 9,8 no curso todo, né? Então eu me destaquei durante todas as pessoas, de todas as turmas que tinham ali na escola. Então eles me queriam ali, né? Foi um destaque muito grande. E opa, legal. Óbvio, isso me ajudou daí com a minha autoestima, com a minha autoconfiança, ver no que eu sou bom, né? Entender a matéria com facilidade. Então comecei a perceber algumas coisas que eu era bom fazer, né? Que era meu, era nato, era meu, era coisa minha. E daí eu fui para dar aula. E quando eu comecei a dar aula, me chamaram para ser supervisor de estágio. E quando eu comecei a ser supervisor de estágio, eu conheci algumas pessoas. Né? E me chamaram para uma sociedade, numa empresa de radiologia, que trabalhava em hospitais, em planos de saúde aqui da cidade. Eu entrei nessa sociedade e a gente começou a trabalhar. Fiquei até 2015 ali com eles, né? Trabalhando junto com a radiologia. E fui de degrauzinho em degrauzinho crescendo. Tá? Por que eu falo isso? A questão do manifestar o impossível, encontrar o seu poder e manifestar o impossível. Porque quando a gente fala de você, primeiramente, manifestar o impossível, muitas vezes é algo que você não enxerga. Às vezes você está planejando isso e o universo te entrega isso. Eu não imaginei que eu sairia, por exemplo, em 2 anos, eu pulei de uma kitnet para o meu apartamento próprio. Eu dei entrada no meu apartamento que eu comprei na planta. Eu não morava nele ainda, mas já estava morando de aluguel no meu espaço. Eu comprei uma moto, saí da bicicleta, fui para uma moto. Então, opa, você vai crescendo de degrau em degrau. Então, são coisas que eu não esperava acontecer e simplesmente só foram acontecendo só por eu me entregar pro processo da vida, pro processo de tudo que estava acontecendo e ter decidido ter uma coisa melhor na minha vida, ter decidido fazer alguma coisa. Eu saí do zero, eu saí basicamente ali do zero. Né? Então eu falo assim, não existe desculpa para você
Não seguir o seu sonho, só decida. Decida o que você quer, que as coisas vão acontecer. Deus vai prover para que as coisas aconteçam na tua vida de alguma forma, tá? E a partir dali, eu comecei a... Fiquei trabalhando ali com radiologia há muito tempo, né? Então foi uma época que eu aprendi muito, conheci muita gente, foi muito bom, uma época que eu gostei muito. Só que daí eu resolvi me tornar terapeuta, eu fui me apaixonando pela área de terapia, porque ali mais ou menos em 2012, 2013, o que aconteceu? Tá? O que me trouxe para essa área? O que foi o estralo? Eu trabalhava em uma empresa, e essa empresa, com a radiação, a radiologia trabalha com radiação, né, o raio-x, o seu tempo, a sua carga horária ela é menor do que o comum, tá? Então eu trabalhava de madrugada, 12 horas, era das 7 da noite às 7 da manhã. Só que não era todo dia, era uma noite sim e 3 noites não. Era muito tempo livre, eu tinha 3 dias livres para fazer o que eu quisesse. Então eu falei, caraca, eu quero estudar, eu quero aprender mais alguma coisa. E eu sempre quis aprender inglês, eu sempre gostei de ler livros, né? Então eu pensei, vou aprender inglês. Só que eu quero aprender inglês por conta própria, eu quero aprender inglês sozinho, eu consigo aprender sozinho. E eu comecei a estudar inglês. Em 2 semanas eu não aprendi nada. Eu não aprendi absolutamente nada. Então beleza, tudo bem. Aí eu falei, tá, onde que eu tô errando? Bom, eu preciso aprender a aprender. Como que o nosso cérebro aprende? E essa foi a questão que me trouxe onde eu tô hoje. Como que o nosso cérebro aprende? E a partir dali, eu eu comecei a buscar. Então era muito conteúdo. O YouTube, por exemplo, não era como é hoje, né? Não tinha Instagram, por exemplo. E eu comecei a estudar pelo YouTube, por podcasts em inglês e pessoas que davam cursos em inglês de graça no YouTube. E eu aprendi sozinho. E em 4 meses eu estava falando inglês. Estava conseguindo me comunicar em inglês. Perfeito? Não. Mas eu entendia e conseguia me comunicar. Eu comecei a comprar livros em inglês, ler e entender. Eu comecei a ver palestras com a legenda em inglês e eu entendia. Daqui a pouco eu tirei as legendas e eu continuava entendendo o que estava ali sendo dito. Aí eu falei, caraca, em 4 meses. Daí eu listei tudo que eu fiz, né? Comecei a perceber tudo que eu fiz. E criei uma metodologia para aprender idioma. Então eu peguei essa metodologia e coloquei no espanhol. Puxa, em 2 meses eu estava ali aprendendo espanhol. Hoje eu leio muitos livros em espanhol, tenho vários. A própria autobiografia de um yogi, que eu gosto muito, do Yogananda, eu estou terminando de ler ele em português e eu já tenho ele em espanhol. Tenho 2 livros, um em português e outro em espanhol. Então eu vou reler ele todo em espanhol. Eu tenho, sei lá, uns 15 livros em espanhol. Eu gosto muito de ler inglês e em espanhol. Tem livros que não foram traduzidos e eu quero aprender alguma coisa que está ali. Então isso me traz um leque de oportunidades. Além de me enaltecer, autoestima e autoconfiança também, ver que eu sou capaz disso. E você tem que enxergar as suas capacidades, você tem que enxergar no que você é bom, no que você é boa também. Você tem que se amar, você tem que se acolher. Tem coisas que só você tem, que é teu. Uma coisa que eu percebi que é minha, criar metodologia. Tudo o que eu faço, eu crio uma metodologia. Eu deixo palpável, eu deixo fácil, eu deixo padronizado para que qualquer um consiga fazer aquilo ali. A minha terapia, por exemplo, eu sou especialista em ansiedade, para quem não sabe, terapeuta há 9 anos, especialista em ansiedade. E eu tenho uma metodologia para trabalhar com a ansiedade. Então tem pessoas que me procuram, às vezes estão há 20 anos, 30 anos com ansiedade, já tentaram de tudo e nunca conseguiram se livrar. Chegam até mim em 6, 7, 8 sessões, dependendo de como a gente vai aplicar a metodologia, dependendo da profundidade da ansiedade dessa pessoa. Às vezes vai um pouquinho mais ou um pouquinho menos de sessões, né? Mas nunca passa de 10 sessões, nunca passou de 10 sessões. A pessoa se livra da ansiedade. Ou seja, funciona. Falei, caraca, eu sei criar método. Eu sou bom em criar método. E você tem que saber no que você é bom. Você tem que saber a tua capacidade. Esse é o seu poder. Você tem coisas que eu não tenho e nunca vou ter. Eu tenho coisas que só eu tenho e ninguém mais tem. Deus deu uma fagulha de talento, dom, chame do que você quiser, que é só teu e ninguém mais vai ter, ninguém é igual, é teu. Você entregar isso para o mundo é o seu poder de manifestação. É ali onde você vai manifestar o impossível. E às vezes você nem imagina onde você pode chegar. Nem imagina onde você pode chegar.
Por que eu tô aqui no sofá, tô aqui com o meu pano indiano, que eu amo esse pano indiano, que eu coloco ele no chão, no gramado, quando eu faço eu tenho um projeto às terças-feiras, né? E esse projeto se chama Círculo de Conexão. Então, cada dia, né, cada semana, cada terça-feira é um tema diferente, onde a gente senta, conversa sobre, eu faço meditação sobre, tudo é tudo presencial, tá? Aqui em Maringá. E dali eu peguei e comprei esse pano. Então esse pano a gente senta, né? A gente faz um círculo, senta nesse pano e faz todas as nossas meditações, a nossa partilha sobre o tema. É bem legal, né? Por isso que eu comprei esse pano aqui. Esse pano eu comprei lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E é gostoso, é legal, é bonito. Eu tava procurando um pano assim fazia muito tempo e lá eu encontrei numa loja lá. Mas enfim, eu tô aqui, eu tava meditando, né? Eu tava aqui, eu gosto de meditar, tem um sonzinho aqui de fundo, não sei se você consegue ouvir. Tô aqui no meu sofá, tava aqui com o pano, meditando, fazendo uma meditação e me veio para poder conversar isso com vocês. Por quê? Porque o ser humano sofre muito com o sentimento de incapacidade, o sentimento de não merecimento, o sentimento de que tem que ser bonzinho, sempre fazer tudo só pro próximo, mas não para si mesmo. E o brasileiro tem muito de que se você fala, não, eu sou bom nisso, a pessoa te aponta como arrogante. O brasileiro tem mania de se diminuir por medo do que os outros vão pensar e pensar que ele é arrogante. Isso não é arrogância, gente. Isso é reconhecimento próprio. Isso é amor próprio. Você se ama, você tem que encontrar a sua capacidade e no que você é bom de fazer. Simples assim. Então eu comecei a trabalhar ali, estudar inglês, tudo, e consegui criar uma metodologia para poder aprender idioma. Às vezes eu ensino algumas pessoas, não trabalho com isso, né? Mas às vezes eu passo para alguns amigos e a pessoa fala, meu, funciona muito. Estou conseguindo aprender e às vezes em 2 meses a pessoa já está tendo uma compreensão absurda e consegue ler, consegue ver algumas coisas já em outro idioma. Isso serve para qualquer idioma, tá? Qualquer idioma que não mude o alfabeto, né? Então, o russo muda, o japonês também, né? A letra não é igual. Então funciona para qualquer idioma que seja o mesmo alfabeto, assim, né? Pode usar em italiano, francês, espanhol, inglês, né? Então ali você consegue. Mas enfim, quando eu comecei a estudar inglês, eu comecei a buscar, né, como que o cérebro aprende. E ali eu comecei a estudar muito sobre a mente, sobre o ser humano, como que a gente evoluiu até onde a gente evoluiu. Por que nós somos a espécie mais racional do planeta? Eu comecei a estudar livros de evolução da espécie mesmo, de Homo sapiens. Eu comecei a buscar para entender o nosso cérebro, entender como que o nosso cérebro aprende, como que o nosso cérebro absorve informação. E com isso eu entrei dentro da espiritualidade também, né? Porque você começa a entrar no âmbito de consciência, fala, putz, eu não sou o meu pensamento. Né? Se eu consigo controlar o pensamento é algo que está em mim. Se o pensamento está em mim, eu não sou ele. Ele é algo distante, né? Eu sou o observador e o pensamento é o objeto observado, vamos falar dessa forma, né? Para ficar palpável. Então eu comecei a entender que nós somos consciência, então nós somos a consciência que percebe o pensamento acontecer. E ali eu criei toda a minha metodologia de terapia, que é diferente de tudo que você já viu. A minha metodologia envolve energia, envolve base científica também, envolve você entrar em estado alterado de consciência de forma positiva, não ficar fora do controle, né? Mas você outro estado de consciência enxergando, conseguindo enxergar, conseguindo ver você de longe para você possa compreender o que está acontecendo com você, você se afastar do seu próprio problema, da sua própria mente. Envolve muita coisa, envolve a espiritualidade também, né? Hoje eu não consigo ver uma terapia sem a espiritualidade estar envolvida, porque tudo é espiritual, a vida é espiritual, a vida material, física, aqui onde nós estamos, ela é espiritual também, né? Então, tudo é espírito, tudo é espiritual. Então eu comecei a perceber isso e criei hoje a minha metodologia de trabalho, né? Tanto que eu tenho as mentorias, eu tenho a terapia, que às vezes a pessoa me procura para algo muito específico, que nem a ansiedade, né? Por exemplo, Michel, estou muito ansioso, quero acabar com a minha ansiedade, não consigo mais, não consigo focar, eu tenho medo, eu não consigo dar outro passo, eu vivo sofrendo, eu vivo com angústia, é muito pensamento negativo e acelerado, eu não consigo dormir. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer essa metodologia, aplicar na tua vida, que você vai ver que a maioria dos meus clientes ali, em 2 meses no máximo, se livram da ansiedade. 2 meses, é muito pouco, né? Muita gente carrega a ansiedade ali faz muitos e muitos anos, tá? Então, entenda no que você é bom.
Esse é o primeiro passo, você perceber no que você é bom. E você saber que o que você entrega para o mundo, para o próximo, está beneficiando todo mundo. E por que eu trabalho assim, dessa forma? Porque eu sei que todos nós estamos interligados. E quanto mais eu conseguir ajudar as pessoas, quanto mais pessoas eu ajudo a ficarem bem consigo mesmas, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, melhor vai ficar o mundo para todos. Para mim, para minha noiva, para o meu filho que vai crescer ainda mais, né? Está com 6 anos hoje. Então, quanto mais pessoas curadas no mundo, quanto mais pessoas em paz no mundo, mais paz nós vamos ter nos comportamentos também. A paz começa no interior. Eu quero levar essa paz para o coração das pessoas, porque eu sei que isso vai refletir no mundo inteiro. Ah, Michel, não tem como a gente mudar o mundo. O mundo começa dentro de nós. E cada pessoinha, cada cliente, cada ser humano, cada alma que chega até mim com uma dor, eu consigo encontrar ali e fazer com que ela encontre a paz dela. É isso que importa no final. Só isso que importa, né? E eu comecei a estudar muito sobre mente. Comecei a estudar muito sobre tudo isso para poder entender e trazer isso, né? Trazer isso para a terapia. Eu me apaixonei por essa área. Eu resolvi me tornar terapeuta. Então hoje eu tenho, sei lá quantas certificações, eu tenho mais de 20 aí, cursos que eu fiz já. É muita coisa, né? Então hoje por isso que eu falo, minha metodologia de trabalho com terapia é muito diferente de tudo, porque ela engloba um monte de coisas. Não é só uma coisinha ali, engessada, e é isso e pronto. É um monte de coisa, de acordo com o que a pessoa está precisando. E quando eu falo de manifestar o impossível também, eu estou dizendo que isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Tá ao contrário aí pra vocês, né? Que eu tô na câmera frontal. Isso daqui foi que eu ganhei um certificado de qualidade na minha terapia. Em primeiro lugar, aqui da minha cidade. Melhor terapia, melhor qualidade de terapia da minha cidade. Eu não trabalho com medicação, eu não trabalho te privando das coisas. Eu trabalho interno, emocional, psicológico. É você olhar pra você de forma amorosa. Esse é o meu trabalho. Então a metodologia que eu criei ela é muito natural. É de forma natural que as coisas acontecem. Então eu ganhei aqui uma premiação, só que isso aqui não é desse ano, né? E essa semana, eu estava aqui meditando, estava aqui agradecendo, ganhei outro. De novo, eu ganhei como melhor terapia aqui da cidade, tá aqui ó, primeiro lugar. Ó, troféu de qualidade, primeiro lugar. Primeiro lugar, com um selo de qualidade na minha terapia, na minha metodologia. Quando que aquele menino que ia debaixo de chuva, de bicicleta, de auxiliar de produção, e lá, pedalando, cansado, sem dinheiro, e imaginar que ele ia ganhar um prêmio de melhor terapia da cidade. Nunca que eu imaginei isso. Esse é o impossível. O impossível são coisas que não passam na nossa mente. Hoje, pra gente é impossível. Mas quando a gente percebe, a gente tá lá. Deus vai mostrando as coisas pra gente, a gente tem que ter paciência. Deus vai nos mostrando as coisas de maneira que nós vamos... É como se fosse na estrada, de noite. Você está dirigindo o carro, o teu farol vai chegar ali até 20 metros, 15 metros. Depois disso você não vai ver, mas você tem a certeza que tem uma estrada pra frente. Você tem certeza que tem uma curva mais pra frente. Você tem certeza que você vai chegar no teu destino. A gente só consegue ver um pouquinho na nossa frente, a gente consegue ver um palmo na nossa frente, né? E é ter fé. A fé vai te levar aonde você precisa, a fé vai te levar longe. É muita fé que falta no coração de muita gente, eu percebo isso. Eu não te julgo, eu já passei muito por isso. Já passei muito por falta de fé, já passei muito por raiva, eu carreguei muita raiva e muita mágoa na minha vida e eu não percebia. Quando eu comecei a olhar pra mim, depois que eu comecei a trabalhar com terapia, aí eu percebi o tanto que eu carregava de caca dentro de mim, o tanto que eu precisava me curar para que eu pudesse ajudar as pessoas a se libertarem também. Tá? Então, ative o seu poder. Olha pra dentro de você com carinho. Meu, eu tenho dificuldade, Michel. Eu tenho dificuldade de enxergar o que eu tenho de bom. Fala comigo. Fala comigo. Deixa aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários. O que você quer manifestar na tua vida? Qual é o próximo passo para onde você quer chegar? Eu vou fazer orações por você. Coloca aqui no comentário. Eu vou te responder.
Se quiser ir mais a fundo, eu vou deixar o link do meu WhatsApp pessoal aqui na descrição. Manda mensagem para mim. Manda mensagem para mim, vamos conversar sobre você fazer uma mentoria, às vezes uma terapia que pode mudar tudo na tua vida. Tá? Isso pode mudar tudo na tua vida. Às vezes você nem tem ideia de onde você pode chegar, mas eu consigo te ajudar a enxergar isso. Eu consigo te ajudar a se libertar e se purificar de tudo que você está carregando de negativo que está travando a tua vida, para que você manifeste a vida que você realmente merece, encontre o seu poder, encontre o seu amor próprio e viva uma vida plena. A gente está aqui para ser feliz, né? Viva uma vida em plenitude, em paz, em alegria, né? Alinhado com o amor, alinhado com a criação. Tá bom? Então eu fico à disposição. Muita gratidão por esse prêmio e gratidão por caminhar comigo. Tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.